A paz do Senhor Jesus a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui no canal Bíblia em Casa. Você que está conosco aí, aproveite se inscrevendo, comentando, dando um joinha, compartilhando com amigos este canal. Assim você estará também compartilhando a santa e poderosa Palavra de Deus. Queridos do Senhor, o texto que estamos hoje para meditar um pouquinho nele, anunciado pelo tema do vídeo aí, Shibolete ou Sibolete, está anunciado no livro de Juízes, no capítulo 12, verso de 1 a 7. Começou com uma intriga e que vai virar guerra. Na sequência, essa intriga vai virar guerra. A tribo de Efraim, no capítulo 12, verso 1, questiona Jefité o fato dele ter ido para a guerra contra os filhos de Amon e o não os ter chamado para guerrear. Eles dizem que porque eles não foram convocados para guerrear, agora eles vão queimar a casa de Jefité com ele dentro. E eles vão destruir tudo que Jefité tem, porque eles não foram convidados. E no versículo 2, Jefité tem a contra-resposta disso, onde ele diz que não é verdade, eu chamei vocês, vocês não quiseram me ajudar, eu coloquei a minha espada na minha alma e eu tive que ir lá e lutar e sofrer danos e ganhamos a guerra. E eu chamei vocês sim. Então nós temos o versículo 1 do capítulo 12 de Juízes e o versículo 2 com uma conversa contra uma conversa. A tribo de Efraim diz: você não chamou. Jefité e os gileaditas que com ele estavam diz: chamamos sim. Pelo histórico do livro de Juízes e capítulos anteriores, descobre-se que Jefité está falando a verdade e que a tribo de Efraim estava na realidade querendo os espólios da guerra. Porque na divisão da presa, ensinada no decálogo da Bíblia Sagrada, dizia que tinha direito aos espólios da guerra, tanto quem ia para a guerra quanto quem ficava no acampamento, guardando o acampamento. De modo que Efraim estava querendo dizer que não foi convidado, mas que queria a divisão da presa ou dos espólios da guerra, né? E eles estavam mais interessados mesmo no que fora tirado dos soldados. Muito ouro, prata, bronze, ferro, era tirado dos objetos de batalha, né? Então, ganhar uma guerra não era só vencer o inimigo, era também ganhar muito poder e muita riqueza. Então, a tribo de Efraim está dizendo: você não convidou nós. Jefté disse: convidei sim, vocês não quiseram ir. Em versículos ou textos anteriores, a gente lê que eles já tinham sido convocados outras vezes e realmente não iam nas batalhas. A tribo de Efraim, ela se isolou das demais tribos de Israel e começou a viver distante, criando seu próprio dialeto, criando a sua própria cultura, ainda que era do povo de Israel, mas eles não queriam muito se misturar e ficou meio isolada, por conta própria. E esta pequena desavença, que parecia diplomática, só uma coisa de desentendimento, vai virar guerra. Infelizmente, guerra entre o próprio povo de Deus, né? Porque Jefté era um juiz levantado pelo povo para defender Israel. E ele era de Israel, junto com os gileaditas, né, da sua cidade e da sua nação, e da sua família. Mas agora eles vão ter que se defender, porque os efraimitas, né, da tribo de Efraim estão vindo para matá-los, destruí-los. E aí vira uma guerra. E nessa guerra, Jefté começa a ganhar. Jefté começa a ganhar, começa a vencer e encantou a eles num lugar chamado Val do Jordão. Este lugar no meio de montanhas, fez com que eles fizessem deles ali prisioneiros. De modo que para sair de lá, desse Val do Jordão, que é um lugar muito amplo, eles precisavam passar pelas terras de Gileade para poder chegar de novo nos arredores ou nos termos da sua terra de Efraim. E quando eles passavam, que eles iam passar pelas terras de Gileade, Jefté tinha colocado comissários nas terras ali, dizendo assim: olha, a pessoa que for passar aqui no sentido para Efraim, você pergunta para eles assim, ó, diz Shibolete. Se ele citar Sibolete, degola ele, porque ele é de lá. Isso é muito interessante. A gente sabe que é possível conhecer, até no nosso país, a região da pessoa pelo sotaque dela. Quando uma pessoa conversa e a gente destaca naquela conversa dela, numa palavra que ela falou, um X passando ali, né? Não é assim? Você fala assim: ah, você é carioca? Ou se você achar que passou mais um di do que um di, você fala: ah,
da região do Nordeste, ou se você acha que puxou muito se você fala que é paulistano, você fala que é de BH, enfim, são coisas que a gente faz, em todo o país tem isso, em toda a nação tem sotaque, que é por causa de uma letra que a gente puxa numa palavra. Se a gente falar porta, torta, corda, isso é do interior de Paulista, né? Ele puxa muito esse R aí, né? Então, a gente é conhecido assim. E nessa questão do chibolete e cibolete, não era só uma questão de sotaque, existia a questão do sotaque, mas além do sotaque, a tribo de Efraim, por ter sido isolado, ela também tirou o som do chi, Eles, no lugar do chi, citavam si. Eles aprenderam assim, começaram a se ensinar assim, e se excluíram as palavras ou os termos que tivessem esse som, CH, nosso CH, chi, né? Que para eles seria o shin. Então, por causa disso, ficava conhecido toda vez que alguém de Efraim conversava. Quando aparecia uma palavra que tivesse shin ou shin, ele ia sair si. Então ficava. Então, por causa desse termo, por eles não conseguir pronunciar a palavra shi, Jefité colocou essa palavra chibolete. Não fique muito preocupado com o significado da palavra. Não foi por causa do significado da palavra que Jefité colocou essa senha. A senha é por causa deles não poder soletrar ou falar o shin. O próprio texto diz que é por causa disso. Porque chibolete quer dizer grão tostado, ou córrego, ou corrente. Então, não tem nada a ver. O caso é que eles não podiam pronunciar direito. Versículo 6 do capítulo 12 de Juízes diz assim, vou ler o texto para os irmãos ver. Olha lá, diz assim, então lhe diziam, dize pois chibolete, porém ele dizia cibolete, porque o não podia pronunciar assim bem, não podia pronunciar, não é por causa da palavra, que significa a palavra, né? Então pegavam dele e o degolavam nos vales do Jordão, e caíram de Efraim naquele tempo 42 mil. 42 mil pessoas morreram por causa dessa senha, porque não podiam citar ou falar chibolete. Eles falavam cibolete. Essa foi a senha que Jefté colocou. Queridos, o que eu aprendo com isso? Qual é a aplicação pessoal que nós podemos trazer para os dias de hoje? Quando nós nos excluirmos, nos isolarmos, nós vamos criar um dialeto próprio, e que lá na frente vai ser prejudicial. Se alguém lá na frente disser, olha, ora aí, faz uma oração. Você criou dialeto próprio, ficou longe, se excluiu, se isolou, você vai dizer, até já orei, mas agora não sei mais. Se alguém disser, louva a Deus aí, e a pessoa se excluiu, se isolou, há muito tempo não faz isso, criou seus próprios dialetos, ficou longe de tudo que era no tocante a Deus, da sua igreja, do meio do seu povo, de tocar na Bíblia Sagrada, de ouvir louvores, ele criou seu próprio dialeto. Ele não sabe mais louvar, ele não sabe mais orar, ele não sabe mais falar das coisas de Deus. Na sua boca, o palavreado é outro, porque ele se isolou. Nós aprendemos que a senha de Jefté serviu para mostrar que o isolamento não faz bem, que o isolamento só faz de nós pessoas diferenciadas. E esse diferenciamento aqui, ele não é aquele diferenciamento para o bem, esse é para o mal. Por quê? Porque não é uma questão de ser diferente ou uma questão de ser igual, é uma questão de ser falante da mesma palavra que Deus nos dá, do mesmo idioma que o povo de Deus precisa falar uns com os outros, de ter o mesmo pensar, o mesmo parecer, as mesmas ideias, porque elas provêm da palavra de Deus. O isolamento da tribo de Efraim só lhes causou mal, porque não podiam citar essa palavra, e morreram aqui, segundo o texto, 42 mil pessoas. Veja que isso foi trágico, primeiro porque era uma guerra entre irmãos, entre o próprio povo de Deus. Certamente Deus não aprovou em nada isso, mas o que destaca nesse texto é porque eles se isolaram há muito tempo. Em textos anteriores, a gente vai comprovar que eles eram mesmo uma tribo que procurou isolamento e não guerrear contra os inimigos do povo de Deus, mas depois eles queriam os espólios, depois eles queriam dividir a caça, a presa e os espólios da guerra. Então, eles na realidade se tornaram interesseiros no meio do povo de Deus, e uma tribo que no final terminou terrivelmente assim. Queridos do Senhor, não devemos nos isolar, devemos estar junto com o povo de Deus, falando a mesma língua do povo de Deus, buscando nos louvores, na oração, na palavra de Deus,
buscando conselhos, ajudando e sendo ajudado, e só assim, juntos, irmanados na mesma fé, no mesmo calor humano e espiritual vindo de Cristo, é que nós vamos vencer. Amém? Então, o significado não é importante. Grão tostado ou córrego de Shibolete, é porque eles não podiam falar Shibolete, eles só podiam falar Sibolete. Não crie seu próprio idioma, não crie seus próprios costumes. Nós precisamos saber que idioma falava e que idioma fala o povo de Deus e ficar na mesma língua. Amém? Espero que esta palavra possa ajudar você, assim como me ajudou quando eu entendi isso. Que nós possamos estar juntos no mesmo espírito e na mesma fé. Deus os abençoe. Até a próxima.